Olá, amigos! Com a graça de Deus, estamos mais uma vez aqui reunidos e no dia de hoje, a nossa proposta é abordar a obra Jesus no Lar e dela vamos falar a respeito do capítulo 31, que se intitula A Razão da Dor. Nesse capítulo de Jesus no Lar, Raquel, servidora de Cusa, irá abrir o capítulo fazendo uma indagação, uma pergunta a Jesus. Raquel dirá assim: por que motivo a dor se converte em aflição nos caminhos do mundo? Então, na questão, no questionamento de Raquel, nós conseguimos ver aí claramente uma ambiguidade. Raquel, ela tem, por um lado, uma noção bastante interessante a respeito dessa diferença que se dá entre a dor e a aflição, e notem que ela compreende que dor pode se converter em aflição, ou seja, se transformar em aflição, aflição que carrega a ideia de sofrimento, né? Que é uma sensação de angústia, que é tristeza, que é preocupação, todos elementos opressores. Ou seja, o que era dor ficou agora pior. Ele se transformou e se transformou em uma coisa pior, em uma coisa maior, aonde a gente vai então aproveitar para dar alguns exemplos. Digamos que eu belisque você, você vai sentir dor, dor física. Digamos que eu humilhe você. Você vai sentir dor, dor moral. São eventos que vêm de fora para dentro, ou seja, de um agente externo para a nossa realidade e acaba por nos afetar. No beliscão, de forma física, fisiológica, e na humilhação, de forma moral. Mas nos dois sentidos, essa dor que eu vou sentir, elas vêm de fora para dentro. Da mesma maneira, a perda de um ente querido produz dor nesse primeiro momento. E aí Raquel está falando que essa dor pode se converter em aflição, em sofrimento. Ah, mas como se dá isso? Bom, vamos usar o exemplo do beliscão, porque ele é muito palpável para nós. Então eu te belisquei, você vai sentir dor física. Em alguns minutos essa dor terá desaparecido. No entanto, se eu opto por persistir, por continuar me lembrando deste evento, eu vou sofrer com isso. Ainda que a dor física não esteja ali. Perceberam? Então, aí não há mais o agente externo. Aquele que me beliscou foi embora, desapareceu. Ele está seguindo com a vida dele, está tocando o caminho dele, mas eu continuo relembrando aquela ocorrência e com isso sofro. E aí, quantas vezes nós não nos pegamos na prática da produção, da escolha por uma vida de sofrimento? Porque essa é uma construção nossa. Então, cada vez que a gente fica relembrando os momentos de humilhação, os momentos de dor, os momentos de solidão, estamos optando pela aflição, pelo sofrimento. O agente é cada um de nós mesmos, o mesmo que sentirá a aflição, o sofrimento, auto-infligido. Então é importante esse questionamento, porque ele denota essa clareza, essa lucidez, que não é muito comum, inclusive nos dias de hoje. Nós vamos, eventualmente, produzir sofrimento. E Raquel já percebia. No entanto,
A contradição, o desconhecimento dela, está no começo da questão. Ela pergunta assim: por que motivo? Motivo, causa, origem, culpado. Raquel busca um responsável externo para que a dor se converta em aflição, em sofrimento. E nós já percebemos que a conversão de dor em sofrimento é algo de nossa responsabilidade. A produção da dor requer um agente externo, mas a conservação da dor é algo, não, ninguém tem essa prerrogativa senão nós mesmos. E isso Raquel não percebeu ainda. E na pergunta subsequente, ela já é, ela já apresenta esse culpado. Diz ela assim: não era o homem criação de Deus? Não vela, ou seja, não cuida o céu sobre o seu destino? Então aqui nós temos Raquel apresentando a divindade, o elemento divino, como sendo esse responsável pela conversão da dor em aflição. Raquel sugere que possivelmente seja então Deus quem é o protagonista dessa conversão, dessa transformação, e nós já vimos aqui bem certinho quem é. Mas Jesus, então, ele toma a palavra e ele fará, então, ele já no primeiro parágrafo, ele irá nos apresentar uma composição bem sofisticada e dizendo assim: a razão da dor humana procede da proteção divina. Ponto. Um espírito do tamanho do Cristo, ele tem essa prerrogativa. Falar muito pouco e dizer muito com isso. Então, compete a nós nos aprofundar no parágrafo para perceber o que está escrito, o que está dito nas entrelinhas, né? Então, a primeira, o primeiro aspecto que nos chama atenção é que ele emprega a ideia de razão, de dor humana, que procede da proteção divina. E razão é motivo, é causa, respondendo de acordo com o que foi questionado por Raquel. Mas na matemática, razão expressa uma relação entre dois elementos. Então, seria assim: a razão de A está para B. E o Cristo também está falando isso nessa frase. E aí vamos entender: se A é a dor humana, e B é a proteção divina, isso significa que o motivo da dor humana está em relação à proteção divina. Quer dizer, quanto mais dor, maior a proteção de Deus para cada um de nós. E quanto menos dor, menor é necessária essa proteção divina nas nossas vidas. E nós não vamos encerrar esse argumento por aqui, mas vamos fazer uma pausa por enquanto, porque no meio da frase, o Cristo usa o verbo proceder. O verbo proceder vem do latim procedere. Pro, adiante, para frente, cedere, ir, caminhar. Ou seja, caminhando em frente. Em tradução livre, é a sequência, é a continuidade. E aí, a gente teria mais ou menos o Cristo dizendo assim: o motivo da dor humana é a continuidade, a sequência da proteção divina na vida da gente, de cada um de nós. Perceberam? E agora, vamos congelar essas duas ideias, porque a gente vai se aprofundar um pouquinho nelas, mas para isso o próprio Cristo vai fazer esse trabalho. Ele segue dizendo assim: os povos são famílias de Deus, que, à maneira de grandes rebanhos, são chamados ao aprisco do alto. E aprisco, gente, é como se fosse um curral construído para proteger. Então, os povos, todos nós somos famílias divinas,
obras da criação, que somos chamados a esse amparo protetor, a essa construção divina. Segue ele dizendo assim: a terra é o caminho, a terra é a reencarnação, nossas passagens pelo plano físico. Na sequência, ele diz: a luta que ensina e edifica é a marcha. Quer dizer, o esforço que cada um de nós produz para aplicar os conteúdos que já temos aprendido ao longo da nossa jornada, né? Essa luta que nos ensina e que nos edifica, ela acontece na mesma linha da parábola dos talentos, né? Então, o Senhor que entrega 3 talentos a um servo, 2 talentos ao outro, 1 talento ao outro. Primeiro, quando o servo sai em viagem, ele retorna, devolve o que recebeu 3, devolve 4, 5 talentos. O que recebeu 2, devolve 3. Aquele que recebeu um só talento, enterra o talento e quando o Senhor chega, ele entrega de volta 1 talento. Não perdeu, mas não produziu nada. A proposta de servir era uma proposta de produção. A operatividade do servo seria demonstrada enquanto ele teria conseguido produzir naquele período. Daí ser servo. Quer dizer, você pegou aquele 1 talento, enterrou, o que que ele fez naquele período em que deveria estar produzindo? Nada. Preguiça. Perceberam? Então, a luta é um pré-requisito. A encarnação não é para o descanso, é para a luta, é para o trabalho, para a operatividade. Assim estaremos demonstrando que somos de fato servos. Caso contrário, seremos o servo preguiçoso. O servo que enterra o talento e ó, tá aqui o mesmo talento, né? Então, sem a luta, sem o trabalho, sem a produção, não há marcha. Então, estaremos estagnados. E aí o Cristo conclui dizendo assim: o sofrimento é sempre. E ele começa usando o sofrimento, e a gente já percebeu que sofrimento é uma escolha. Então a gente pode complementar. A escolha do sofrimento é sempre, ou seja, isso é uma regra, sempre será assim. Escolhi sofrimento, irá acontecer isso. Sempre o quê? O aguilhão. Aguilhão é um objeto pontiagudo, geralmente metálico, feito para chamar atenção. Então, o sofrimento é sempre o aguilhão que desperta as ovelhas distraídas à margem da senda verdadeira. É sempre o aguilhão que desperta. Se desperta, o que que significa? Que adormeceu. Eu gosto muito do conto de fadas da Branca de Neve, mas não do conto literal. Eu gosto do que tem, assim, mais profundamente escondido de forma simbólica no conto. Porque Branca de Neve, na verdade, o conto de fadas como um todo, ele, em cada personagem que transita pelo conto de fadas, cada um deles representa um elemento dentro de nós, né? E Branca de Neves é a alma humana, que é branca de neve. E se vocês lembrarem, a Branca de Neve, num determinado momento, ela adormece. Ela adormece quando? Quando a bruxa chega e entrega para ela uma maçã envenenada. E a bruxa, meus irmãos, nesse sentido simbólico, ela também é algo dentro de nós. A bruxa dentro de nós são justamente os piores, os elementos que requerem transformação. Ou seja, dentro do texto aqui do Cristo, é a luta que ensina e edifica, é a transformação da bruxa na nobreza, né? Na rainha. Mas a bruxa é essa rainha que ainda não foi transformada e que luta para sobreviver. Todos nós que lutamos com os nossos
defeitos, os nossos problemas, conhecemos de perto a bruxa e sabemos como ela luta para não deixar de existir, como ela se contrapõe à nossa vontade de crescer, de melhorar como ser humano. E a maçã envenenada, meus irmãos, maçã é a imagem simbólica para coração. Um coração, portanto, envenenado. O que que envenena um coração? O que envenena um coração é o poder, a riqueza, o ódio, a vaidade, a ganância. E por aí vai. São esses elementos que envenenam o nosso coração. E que um coração envenenado coloca a alma humana, que é Branca de Neve, para dormir, né? E a Branca de Neve só desperta depois de passar por um longo período de sofrimento, o aguilhão, né? E de se reencontrar com o príncipe encantado. O príncipe encantado é príncipe nobreza e é uma referência masculina, portanto, Deus Pai, Pai masculino, é o reencontro da alma humana com a nobreza divina, que também está dentro de nós, que também existe dentro de nós, sem a qual a alma não seria branca de neve. Perceberam? Então, desse reencontro da Branca de Neve com o elemento divino, é que se produzirá o e foram felizes para sempre. Ou seja, de acordo com o Cristo, é a água que não descedenta, é a construção do tesouro que a traça não rói e que o ladrão não rouba, felizes para sempre. É uma construção que você jamais perderá nesse reencontro com o divino. Então, essa alma que está adormecida, segundo Cristo, ela será desperta, será acordada por esse aguilhão, por esse objeto pontiagudo, que é o sofrimento, que é a dor. Sofrimento por quê? Porque foi escolhido por nós. Quando? Quando nos distraímos com o quê? Com os venenos do coração, com o poder, com a riqueza, com o ódio, com os vícios, com as ilusões. E aí, quando a gente se destrói, você dorme, você fica à margem da estrada. Mas não é uma estrada qualquer, é uma senda estreita, o Cristo narra aqui. E senda é um caminho bem estreito, fácil de você se desviar dele. E tendo dito isso, todo mundo ficou em silêncio. Aí Jesus vai acrescentar algo mais. Ele dirá assim: o excesso de poder favorece o abuso. A demasia de conforto não raro traz relaxamento. Então, ele apresenta alguns exemplos daquele que adormece pelo caminho, na sequência da fala dele, daquele que se distrai, né? Como ele narra, a ovelha adormecida, a ovelha distraída, à margem, do lado da senda, do caminho estreito. E esses requerem, então, o aguilhão, um objeto pontiagudo, para retornar ao caminho. Para lançar luz a essa questão, eu acho importante a gente relembrar a questão 907 do Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta assim: será mal o princípio originário das paixões, embora esteja na natureza? O que que Kardec está falando com isso? Kardec está perguntando se Deus criou os princípios da paixão maus, porque paixão é algo que adormece o coração. E da onde vem então essas paixões? Vem da natureza? Vem da criação? E Deus criou assim para que a gente lutasse com esses princípios que são, na origem, maus? Aí os espíritos vão nos responder. Eles dizem assim: não, a paixão está no excesso de que se acresceu a vontade, visto que o princípio que lhe dá origem foi posto no homem para o bem. O abuso que dele se faz causa o mal. Então,
os espíritos deixam claro que não. E para a gente tentar entender como é que isso se opera, como é que isso se dá, como é que o princípio da paixão é bom, segundo o que os espíritos nos dizem, mas se transforma em paixão quando nós nos excedemos, quando nós usamos esse princípio e abusamos dele. E vamos usar como exemplo um dos mais puros princípios, que é, segundo o próprio Cristo, o resumo da própria lei e dos profetas: o amor. Quando você abusa do amor, que na sua essência ele é puro, você vai agregando elementos a ele e daqui a pouco você tem a posse, o ciúme. E quantos já não morreram e mataram por ciúme? Por esse sentimento de posse. Não é senão o amor transformado. E se nós temos esse amor transformado para mais, a gente vai ter para menos também. Porque quando eu reduzo esse sentimento, a gente vai ter ausência de amor. E pela ausência de amor, a gente vai ter o sentimento de descaso para com o outro. Nós sequer teremos capacidade de ver o próximo. Então, notem a virtude no centro. E quando a coisa fica muito grande, ela se transforma em posse. Mas se ela fica muito pequena, se transforma em descaso. A parte terceira de O Livro dos Espíritos nos apresentam as leis morais. O amor é a última delas. Mas nós teremos, por exemplo, a lei de reprodução, que quando em excesso produz as paixões. E aí nós temos a banalização da sexualidade. Por outro lado, o descaso para com a lei de reprodução produzirá a extinção de uma espécie. Então, notem que na origem todas as leis elas são criadas para o bem da humanidade. Mas quando eu excedo para mais ou para menos, a coisa começa a perder a eficácia, começa a andar mal. E a ovelha adormece na senda da estrada. E vem o aguilhão. Ele vai dar mais um exemplo. Ele dirá assim: o pão que se amontoa de sobra tem demais, não é necessário. Costuma servir de pasto aos vermes que se alegram no mofo. E, gente, pão. Quando Cristo fala de pão, ele está falando de vida. A vida que se amontoa, ou seja, que é relegada e sobra na inércia, serve de pasto, de alimento a vermes. Não serve para nada, está dizendo. Esses vermes que vão produzir o quê? Mofo. Vão produzir aquilo que não interessa. Note, então, a utilidade da lei. Note a utilidade do aguilhão. Note a utilidade desse sofrimento que não é escolhido por mim, tá? Esse é um sofrimento que foi escolhido porque eu parei na senda do caminho. No momento em que eu desperto e volto para o caminho, ele deixa de existir. Então, quando essa dor que nos chega por intermédio do aguilhão divino, como que a nos despertar para a jornada que deve ser trilhada, que nós possamos aprender com Raquel a não perguntar a causa, a origem, tentando culpar, tentando lutar contra Deus, mas que a gente possa
buscar nos esclarecer da finalidade dessa dor na nossa vida. Porque a sua finalidade, com certeza, é chamar a nossa atenção para este ou para aquele aspecto da nossa conduta. Despertando a Branca de Neve, voltando naquela alusão que fizemos antes, para uma atuação mais proativa, para que não adormeça novamente ao se deparar com a mesma maçã envenenada, voltando a comê-la, voltando a permitir que seu coração se envenene. Mas, meus amigos, ninguém entendeu nada. E aí o Cristo passa, então, a uma narrativa extremamente clara. E nesse caso, vamos ler essa narrativa para que a gente possa perceber a importância do assunto que fez com que o Cristo apresentasse a matéria de forma tão clara. Vamos a ela. Um anjo, por ordem do Eterno Pai, tomou à própria conta um homem comum desde o nascimento. Ensinou-lhe a alimentar-se, a mover os membros e os músculos, a sorrir, a repousar, a asilar-se nos braços maternos. Sem afastar-se do protegido dia e noite, deu-lhe as primeiras lições da palavra e, em seguida, orientou-lhe os impulsos novos, favorecendo-lhe o ensejo de aprender a raciocinar, a ler, a escrever e a contar. Afastava-o, hora a hora, de influências perniciosas ou mortíferas, de espíritos infelizes que o arrebatariam, por certo, para o sorvedouro da morte. Soprando-lhe ao pensamento ideias iluminadas aos clarões do infinito bem, através de mil modos de socorro imperceptível, garantiu-lhe a saúde e o equilíbrio do corpo. Dava-lhe medicamentos invisíveis por intermédio do ar e da água, da vestimenta e das plantas. Vezes sem conta, salvou-o do erro, do crime e dos males sem remédio, que atormentavam os pecadores. Ao amanhecer, o pajem celestial acorria atento, preparando-lhe dia calmo e proveitoso, defendendo-lhe a respiração, a alimentação e o pensamento, vigiando-lhe os passos com amor, para melhor preservar-lhe os dons. Ao anoitecer, postava-se-lhe à cabeceira, amparando-lhe o corpo contra o ataque de gênios infernais, aguardando-o com maternal cuidado para as doces instruções espirituais nos momentos de sono. No transcurso da vida, guiou-lhe os ideais, auxiliou a selecionar as emoções, a situar-se em trabalho digno e respeitável, clareou-lhe o cérebro jovem, insuflou-lhe entusiasmo santo rumo à vida superior e estimulou-o a formar um reino de santificação e serviço, progresso e aperfeiçoamento num lar. E, gente, essa é a primeira parte. Notem que os recursos divinos jamais se afastaram desse personagem. E quem é esse personagem? Senão cada um de nós. Esses dons são os dons da misericórdia divina que nos banharam. Por isso é tão claro. Basta observar cada trecho dos comentários e nós perceberemos exatamente essas ocorrências nas nossas vidas. Esses elementos, eles estão em nossas vidas. Só não vê quem não quer. Como é que a gente chegou aqui? Como é que a gente chegou nesse momento? Por mérito próprio? Um pouco também. Mas olha os elementos que não são mérito nosso. Tudo que a gente fez de errado e
no fim deu certo. Como é que é isso? Senão por esse tipo de assistência ininterrupta, desde o berço até a família. Segue o Cristo. Agora vamos entrar numa segunda parte. O homem, todavia, que nunca se lembrava de agradecer as bênçãos que o cercavam, nunca. Será que a gente conseguiu reconhecer tudo isso na nossa vida? Porque percebam que se a gente não consegue reconhecer toda essa salvaguarda, talvez esteja falando mais precisamente ainda de nós nesta etapa. O homem, todavia, que nunca se lembrava de agradecer as bênçãos que o cercavam, fez-se orgulhoso e cruel diante dos interesses alheios. É o amor, lá para baixo. A ausência de amor já é um desequilíbrio. Ele que retinha tamanhas graças do céu jamais se animou a estendê-las na terra e passou simplesmente a humilhar os outros com a glória de que fora revestido por seu devotado e invisível benfeitor. Então aqui a gente vê o fenômeno do adormecimento. Por isso que a gente convida a cada um a perceber a presença de Deus na nossa vida. Se a gente não consegue, talvez estejamos caindo no sono. Vejamos então o papel do aguilhão. Quando experimentou o primeiro desgosto que ele mesmo provocou, então está chegando o aguilhão. Menosprezando a lei do amor universal, que determina a fraternidade e o respeito aos semelhantes, gesticulou revoltado contra o céu, acusando o Supremo Senhor de injusto e indiferente. Note que ele fala a Raquel. Clara, clara referência. Mas não só a Raquel, a todos nós, Raquels do mundo também, que ainda não, porventura, não conseguirmos despertar para a realidade dessa história. Aflito, o anjo guardião procurava levantar-lhe o ideal de bondade quando um anjo maior se aproximou dele e ordenou que o primeiro de sabor do tutelado endurecido por excesso de regalias se convertesse em aflição. Então aí é o afastamento da misericórdia divina, que vai até o limite das possibilidades. Quando a misericórdia divina pode se transformar em um agente da derrota do homem, ela abandona. A regra é a misericórdia divina na nossa vida, sempre. Aliás, toda a paz, o equilíbrio que muitas vezes nós usufruímos vem dessa misericórdia. A grande massa dela. Espíritos de terceira ordem a gente tem muito pouco. Então, reconhecer nos momentos de, de tranquilidade, de equilíbrio, a presença da misericórdia divina, se não como um todo, mas pelo menos parcialmente, é o mínimo que nós devemos fazer. Agradecer por essa misericórdia e trabalhar para que ela continue. É o mínimo que se espera. Então aqui nós já temos a dor e o início da transformação dela. Segue rolando mentalmente de aflição em aflição, e a dor já foi, agora está acontecendo nos campos mentais, aonde nós não plantamos a sementeira do bem, para que pudéssemos colhê-la. Então a gente vai colher mato. Nada. Não tem colheita. Só tem mato. E mato serve muito bem ao animal, ao reino da animalidade, que também está presente dentro de nós. Mas o hominal
é aflição. Para esse reino no qual nos adentramos, colher mato é aflição. Rolando mentalmente de aflição em aflição, o homem começou a recolher os valores da paciência, da humildade, do amor e da paz com todos, fazendo-se então precioso colaborador do Pai da criação. No momento em que o aguilhão desperta, a gente volta. Espera-se, alguns não. Alguns continuam lutando com Deus, mas espera-se que a gente retorne para a senda do caminho e aí o processo transformador tem sequência. E aí as coisas se ajustam novamente. Fim da historieta, esperou Jesus que Raquel expusesse alguma dúvida. Não dá para ter dúvida. Não dá. É muito claro. É muito explícito. Mas emudecendo, a servidora dominada pela meditação, agora já está ela e nós, né? Graças a Neio Lúcio, que nos traz essa obra e nos faz refletir acerca dessas informações preciosíssimas. Dominada pela meditação que os ensinamentos da noite lhe sugeriram, o culto da Boa Nova foi encerrado com ardente oração de júbilo indefinível. E assim encerra-se o capítulo 31 do livro Jesus no Lar. E para nós encerrarmos, eu gostaria de trazer o versículo 33 do capítulo 16 do Evangelho de João, aonde o Cristo nos apresenta essa pérola. Tenho falado essas coisas para que tenhais paz em mim. No mundo tereis provações, mas animai-vos, eu venci o mundo. Ou seja, esse mesmo Cristo também enfrentou essas mesmas provações que nós estamos enfrentando agora. Ele conhece a dor e o sofrimento, mas ele venceu. E se ele venceu, ele é o nosso farol. Ele é um indicador que é possível vencer também. Que nós, então, trabalhemos por nossa própria vitória, pela nossa própria transformação. Essa mensagem final, desejo a todos uma semana de muita paz, de muita luz e até o nosso próximo encontro. Que assim seja.